Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, todos vocês que estão aqui no canal. Eu quero começar agradecendo a Deus, pedindo a Deus para que cuide do coração de cada um que está aqui presente. Dizer que o nosso interesse aqui é levar a palavra de Deus adiante, levar essa mensagem de amor adiante. E eu sou muito grato a todos vocês que estão aqui e quero encorajá-los a ajudar a divulgar, essas mensagens que têm sido faladas aqui nesse canal. O que eu tenho feito é lido livros espirituais, do ministério que eu congrego. Eu coloco aí na descrição o endereço eletrônico da editora e também do ministério que eu congrego. Então, tá aí na descrição. Se vocês quiserem visitar, eu acho importante para vocês conhecerem, outros títulos, Aqui a gente está trabalhando especificamente com títulos mais ligados a lições, Falamos do Fundamento da Fé Cristã, agora 40 lições essenciais para a vida cristã. Falamos de Daniel, que é um livro escatológico importantíssimo. E continuaremos falando aí do Fundamento. Depois, nosso interesse aqui, a nossa intenção, aí Deus é que sabe se a gente vai conseguir, é ler a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento inteiro, e alguns livros do Antigo Testamento. A gente não vai ler o Antigo Testamento inteiro, mas vamos ler alguns livros do Antigo Testamento. Ok? Essa é a nossa intenção. Deus é que vai nos direcionar aqui. E quero encorajar quem estiver assistindo aos vídeos e não for inscrito, que você se inscreva. Não vou nem falar de ativar sininho, mas o interesse aqui é que vocês acessem realmente aqui a mensagem para aprender um pouco da palavra de Deus, um pouco da mensagem de Deus para nós, tá certo? E é isso, E, de novo, que Deus abençoe a todos vocês mesmo, Os meus familiares, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os irmãos da igreja que congregam comigo, as pessoas que foram acrescentadas aqui depois, tá bom? Que Deus abençoe a todos, todos, todos vocês, tá bom? E a gente vai continuar falando aqui do nosso 40 lições essenciais para a vida cristã, parte 2, sobre a igreja. E a gente já está na lição 31, nós já estamos caminhando para o final aí do 40 lições, parte 2. Hoje nós falaremos da lição 31 e da 32. E essas lições que são mais práticas, assim, elas são um pouco mais rápidas, assim, então é bem tranquilo, Então, o que eu tenho feito? Eu tenho lido aqui com vocês a lição. E aí é lógico que eu não faço todas as leituras bíblicas, mas as essenciais aí a respeito dos assuntos, tá bom? E a lição 31 é reuniões especiais, ou cultos, como eu disse. Embora a vida da igreja inclua a vida familiar e a vida social, ela é principalmente uma vida de reuniões. Os filhos de Deus nasceram com uma vida que anela estar junto com outros que têm a mesma vida. Isso é inerente ao novo nascimento. Além das reuniões regulares da vida da igreja, abertas a todos, e das reuniões de pregação do Evangelho para parentes, amigos e vizinhos, que estudamos na lição passada, há também ocasiões especiais para cuidar de alguma necessidade específica ou extraordinária, como as crianças, os adolescentes, os jovens, os universitários, os casais, os da terceira idade, os que estão envolvidos em determinado serviço, etc. Esses eventos especiais são igualmente necessários e importantes para a edificação da igreja como o corpo de Cristo. Certos grupos exigem cuidado específico com as crianças, os adolescentes e os jovens. Temos de dar atenção especial aos filhos dos irmãos, cuidar deles adequadamente para que sejam salvos e preservados do mundo e da presente geração na vida da igreja, de modo que não seja necessário resgatá-los quando forem mais velhos. Desde a mais tenra infância, precisamos cuidar da próxima geração. Por isso, é preciso haver reuniões de crianças, nas quais alguns irmãos com encargo e habilidade cuidam delas, dispensando-lhes a palavra, cuidando do seu caráter, preparando-as para a salvação. Uma vez que se tornam adolescentes, uma fase crucial na vida humana, precisamos cuidar deles com especial atenção. A adolescência é a fase da busca de identidade, por isso precisamos deixar claro para eles quem eles são, qual é o propósito da sua vida
e levá-los a decidir-se a tomar posição pelo Senhor, de modo que não venham a ser ludibriados pelo curso deste mundo. Quando se tornam jovens, devemos auxiliá-los a viver a vida adequada da igreja, servindo, participando, pregando o Evangelho, trazendo amigos para conhecer o Senhor. Para isso, precisamos de reuniões específicas para cada faixa etária, que abordem a necessidade de cada uma delas. Outras classes de irmãos que precisam de ocasiões especiais são os casais, as irmãs, os idosos, os universitários, os profissionais, etc. Em cada um desses eventos, podemos ver à luz da palavra princípios divinos para o viver humano, que podem encorajar, edificar e fundamentar os irmãos para um procedimento que expresse o Senhor em cada área da sua vida. Então, a gente vai ler sobre alguns tipos de reuniões que estão na Bíblia. Vamos ler sobre essa questão específica em 1 Coríntios 9, de 19 a 27. Depois nós vamos ler alguns versículos de Atos, tá bom? 1 Coríntios 9, de 19 a 27. Então, aqui diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, aqui é Paulo falando da importância de fazer de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, tá certo? E aí, para a gente fechar, vamos ler Atos 17, 16 a 19, depois Atos 19, de 8 a 10 e Atos 28, 30. Como eu já estou no final do livro de Atos aqui, já vou ler primeiro Atos 28, versículo 30, tá bom? Atos 28, versículo 30. Aqui diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Eu vou ler o 31 também. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? E Paulo morava de aluguel, né? Ele alugou uma casa em Roma. Agora, Atos 19, de 8 a 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E aí o 10, né? Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha que rico. E para fechar, Atos 17, 16 a 19. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses,
pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Eu vou continuar lendo para vocês verem o que Paulo vai falar ali para os gregos, tá bom? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um lugar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Rico, né? Aqui Paulo pregou ali para os gregos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos.